Talvez você não perceba de imediato. Mas existe um tipo de batalha que não faz barulho. Ela não começa com tragédias, não chega com avisos claros, não se apresenta como perigo. Ela começa no cansaço constante, na perda do entusiasmo, na sensação estranha de que algo está errado. Mas você não consegue explicar o quê. Muitas pessoas acordam todas as manhãs já cansadas. Não porque dormiram pouco, mas porque dormem com o coração em alerta. Oram, mas sentem que a oração não passa do teto. Trabalham, mas parecem sempre atrasadas na própria vida. Tentam confiar em Deus, mas carregam uma inquietação silenciosa. E o mais perigoso, vão se acostumando com isso. Antes de continuarmos, deixe-me te pedir algo muito simples, mas muito importante. Se você sente, nem que seja levemente, que Deus está usando este momento para falar com você, escreva agora nos comentários: Deus me vê no secreto. E fique até o final deste vídeo, porque esta oração não é comum. Ela não é para quem quer apenas palavras bonitas. Ela é para quem precisa restaurar a confiança, recuperar a motivação espiritual e descansar no Deus que vê o que ninguém mais vê. Vivemos em um mundo que nos ensina a performar o tempo todo. Performar felicidade, performar força, performar fé. Desde cedo, aprendemos que precisamos ser vistos para sermos valorizados, que precisamos provar algo para merecer descanso, que só somos reconhecidos quando mostramos resultados. Mas essa lógica, aos poucos, vai nos esgotando por dentro, porque enquanto todos veem a parte externa, Deus vê o escondido. Ele vê o cansaço que você não posta, a lágrima que você enxuga antes que alguém perceba, a oração feita em silêncio, quase sem forças. Ele vê a luta interna que ninguém aplaude. Jesus sabia exatamente disso quando disse: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Essa palavra não é apenas sobre um lugar físico, é sobre um lugar do coração. Um lugar onde você não precisa impressionar, onde não há comparação, onde não existe performance espiritual. Apenas você e o Pai. O problema é que muitos de nós estamos tentando viver para Deus, mas com o coração cansado de viver para os outros, buscando aprovação humana, temendo julgamento, carregando expectativas que Deus nunca colocou sobre nós. E isso gera ansiedade, gera autossabotagem, gera uma fé instável. É por isso que Jesus continua ensinando, alguns versículos depois: Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Porque ele sabia, um coração que não confia no cuidado do Pai vive tentando controlar o futuro. Hoje, esta oração é um convite. Não para fazer mais, não para provar mais, não para se esforçar mais, mas para descansar. Descansar na certeza de que Deus vê o escondido, vê a sua fidelidade silenciosa, vê o seu luto não resolvido, vê a sua luta contra pensamentos que você nunca contou a ninguém. E mesmo assim, permanece perto. Antes de entrarmos na oração, permita-se respirar. Solte os ombros. Relaxe o maxilar. Este é o seu quarto. Este é o seu lugar secreto agora. Existe um tipo de cansaço que não melhora com descanso físico. Você pode dormir 8 horas, pode tirar férias, pode diminuir o ritmo por alguns dias. E ainda assim acordar com uma sensação estranha de peso. Esse cansaço não está no corpo, ele está na alma. É o cansaço de quem vive tentando sustentar uma imagem, de quem sente que precisa ser forte o tempo todo, de quem aprendeu a esconder a dor para não incomodar. E muitas vezes, até diante de Deus. Muitas pessoas continuam orando, lendo a Bíblia, servindo na igreja, mas fazem tudo isso com o coração cansado, ansioso e dividido. Porque, no fundo, ainda acreditam que precisam merecer o cuidado de Deus. Essa é uma das mentiras mais silenciosas que o coração humano pode aceitar. A mentira de que Deus só se aproxima quando estamos fortes, quando acertamos, quando damos conta.
Mas Jesus nunca ensinou isso. Pelo contrário, ele constantemente se aproximava dos cansados, dos sobrecarregados, dos que já não tinham energia nem para fingir. E é exatamente por isso que ele fala tanto sobre o secreto. O secreto é o lugar onde você não precisa performar. É o lugar onde você pode parar de se explicar, onde não precisa justificar suas emoções, onde não precisa provar maturidade espiritual. No secreto, Deus não espera discurso bonito, Ele espera a verdade. O problema é que fomos treinados a viver para fora. Redes sociais, ambientes profissionais, até espaços religiosos, todos reforçam a ideia de que precisamos ser vistos para existir. E aos poucos, sem perceber, levamos essa lógica para a fé. Começamos a orar pensando em como soamos, a servir pensando se alguém vai reconhecer, a obedecer esperando o retorno imediato. E quando o retorno não vem, o coração se frustra. A ansiedade cresce, a comparação aparece, a motivação se mistura com culpa. E nasce um ciclo perigoso. Quanto mais cansados ficamos, mais tentamos fazer para compensar. Isso é autossabotagem espiritual. Não porque você não ama a Deus, mas porque esqueceu que Ele te ama primeiro. Jesus, ao falar sobre o amanhã, não estava apenas falando de tempo. Ele estava falando de controle. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. A ansiedade é o sintoma de quem sente que está sozinho na responsabilidade da própria vida. Quando você sente que tudo depende de você, o coração entra em estado de alerta constante. Mas quando você confia que o Pai vê o escondido, o coração aprende a descansar, mesmo sem respostas imediatas. Talvez hoje você esteja cansado de tentar entender tudo. Cansado de analisar cada passo, cansado de se cobrar maturidade emocional o tempo inteiro, cansado de não saber se está fazendo o suficiente. Deus vê isso. Ele vê quando você continua mesmo sem motivação. Vê quando você ora sem sentir nada. Vê quando você chora sem palavras. E Ele não se afasta por isso. Na verdade, é exatamente aí que Ele se aproxima. Porque o secreto não é um lugar de perfeição, é um lugar de rendição. Nesta oração, nós não vamos pedir a Deus que nos torne mais fortes por fora. Vamos pedir que Ele nos torne mais verdadeiros por dentro. Porque a verdadeira motivação não nasce da cobrança, ela nasce da segurança de ser visto, amado e sustentado. Respire mais uma vez. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Na próxima parte, vamos entrar profundamente no ensinamento espiritual de Mateus 6 e entender como o secreto restaura identidade, confiança e direção. Quando Jesus falou sobre entrar no quarto e fechar a porta, Ele não estava apenas ensinando um método de oração. Ele estava revelando um lugar espiritual. O quarto não é apenas um espaço físico, é um estado do coração. É o momento em que você decide sair da vitrine e entrar na intimidade. No secreto não há plateia. Não há comparação, não há competição. No secreto só existem duas presenças, a sua e a de Deus. E isso assusta muita gente. Porque quando o barulho externo silencia, o barulho interno aparece. Pensamentos guardados, feridas antigas, dúvidas que você nunca teve coragem de verbalizar. É por isso que muitos evitam o secreto. Não por falta de fé, mas por medo do que vai emergir. Mas aqui está a verdade libertadora. Deus já conhece tudo isso. Nada do que você sente surpreende o Pai. Ele vê o escondido. Vê o que você não conta a ninguém. Vê a fé misturada com medo. Vê a obediência misturada com cansaço. E ainda assim ele permanece. O secreto é onde a identidade é restaurada. Porque fora dele, você começa a se definir por desempenho, por resultados, por reconhecimento. Mas dentro dele, você volta a se definir como filho. Filho não precisa provar valor. Filho não precisa competir. Filho não precisa viver ansioso pelo amanhã. Quando Jesus diz que o Pai recompensa em secreto,
Ele não está falando apenas de bênçãos visíveis. A primeira recompensa é invisível, a paz. A paz de quem sabe que não está esquecido. A paz de quem não precisa acelerar processos. A paz de quem entende que Deus trabalha mesmo quando ninguém vê. Essa paz desmonta a ansiedade. A ansiedade nasce quando você sente que precisa controlar o futuro. Mas o secreto ensina a confiança. E confiança é o antídoto da ansiedade. Talvez você esteja vivendo uma fase em que tudo parece silencioso. Nenhuma grande resposta, nenhuma mudança visível, nenhum sinal claro. E isso gera insegurança. Mas o silêncio de Deus nunca é ausência. Muitas vezes é preparação. Raízes crescem no escuro. Processos profundos não fazem barulho. E Deus trabalha muito mais no invisível do que no palco. O problema é que fomos condicionados a medir valor por movimento. Se não está acontecendo nada fora, achamos que nada está acontecendo dentro. Mas Deus não opera assim. Ele forma caráter antes de entregar promessa. Forma estrutura antes de liberar responsabilidade. E isso acontece no secreto. Talvez hoje você precise ouvir isso. Você não está atrasado. Você está sendo preparado. O Pai vê cada passo silencioso, cada escolha correta que ninguém aplaudiu, cada oração feita sem emoção. E nenhuma delas é desperdiçada. Na próxima parte, nós vamos entrar na oração em si. Mas antes disso, era necessário alinhar o coração. Porque uma oração longa só sustenta poder quando nasce de entendimento. Respire novamente. Se você sente que Deus está falando com você até aqui, permaneça. Relaxe os ombros. Diminua o ritmo da respiração. Este é o momento de sair do esforço e entrar na entrega. Pai amado, Deus de toda a verdade, Deus que vê o escondido, nós nos apresentamos diante de Ti agora não com palavras ensaiadas, mas com o coração aberto. Tu não és um Deus distante. Tu não precisas de aparência. Tu não precisas de performance. Tu não precisas de explicações longas. Tu conheces o que está dentro de nós antes mesmo que saibamos colocar em palavras. Pai, nesta manhã nós fechamos a porta do nosso quarto interior. Fechamos a porta para a pressão do mundo. Fechamos a porta para a comparação. Fechamos a porta para a necessidade de aprovação humana. Aqui, no secreto, somos apenas filhos. Filhos cansados, filhos em processo, filhos que precisam ser lembrados de que são amados antes de qualquer resultado. Senhor, Tu vês o nosso cansaço que ninguém vê. Vês a ansiedade disfarçada de responsabilidade. Vês o medo escondido atrás de sorrisos. Vês o esforço silencioso de quem continua mesmo sem forças. Nós confessamos, Pai, que muitas vezes buscamos reconhecimento quando deveríamos buscar descanso. Buscamos validação quando deveríamos buscar intimidade. Perdoa-nos por transformar a fé em mais uma área de cobrança. Perdoa-nos por achar que precisamos impressionar o céu para sermos cuidados. Hoje nós abrimos mão dessa carga. Abrimos mão da necessidade de sermos vistos. Abrimos mão da pressa. Abrimos mão do controle do amanhã. Conforme a Tua palavra nos ensina, não andaremos ansiosos pelo dia de amanhã, porque o amanhã está em Tuas mãos. Pai, entra agora nos lugares do nosso coração que estão cansados de lutar sozinhos. Toca nas áreas onde a motivação se perdeu, onde a esperança enfraqueceu, onde a fé ficou abalada por silêncio e espera. Nós Te entregamos o luto que ninguém percebe. Te entregamos a dor emocional escondida. Te entregamos o medo do futuro. Te entregamos a insegurança de não saber se estamos no caminho certo. E declaramos pela fé que o Deus que vê o escondido já está trabalhando no invisível. Trabalha na nossa mente, Senhor. Acalma pensamentos acelerados. Silencia vozes internas de cobrança. Quebra ciclos de autossabotagem. Trabalha no nosso coração. Cura feridas antigas, remove culpas desnecessárias, restaura a alegria de simplesmente caminhar contigo.
trabalha no nosso espírito. Renova a confiança, restaura a intimidade, reacende o desejo sincero de te buscar no secreto. Pai, ensina-nos a viver sem ansiedade. Ensina-nos a confiar mesmo quando não vemos. Ensina-nos a descansar mesmo quando o processo continua. Que a nossa motivação não venha do medo, mas do amor. Que a nossa obediência não venha da culpa, mas da gratidão. Nós declaramos agora: não precisamos provar valor, não precisamos correr, não precisamos nos comparar. Somos vistos, somos cuidados, somos sustentados pelo Pai. Permaneça mais alguns instantes em silêncio. Na próxima parte, vamos selar esta oração com declarações de fé, identidade e descanso profundo. Agora permaneça comigo. Não saia ainda. Este momento é importante porque aquilo que Deus começa no secreto, Ele também sela no Espírito. Pai amado, nós chegamos ao fim desta oração não vazios, mas preenchidos. Preenchidos pela Tua presença, preenchidos pela Tua paz, preenchidos pela certeza de que nada do que foi feito em secreto é esquecido por Ti. Senhor, nós selamos agora tudo o que foi orado. Selamos cada entrega, selamos cada lágrima silenciosa, selamos cada decisão tomada no coração. Que nenhuma palavra lançada aqui caia por terra. Que nenhuma semente seja roubada pelo medo. Que nenhuma verdade seja sufocada pela ansiedade. Nós declaramos em nome de Jesus que o Espírito Santo guarda este coração ao longo deste dia. Guarda os pensamentos, guarda as emoções, guarda as decisões. Pai, quando a ansiedade tentar voltar, lembra-nos que Tu vês o escondido. Quando a dúvida tentar nos confundir, lembra-nos que Tu já estás no amanhã. Quando o sentimento de invisibilidade surgir, lembra-nos que somos vistos, conhecidos e amados. Agora declare comigo, mesmo que seja em silêncio: eu vivo diante do Pai. Eu não preciso provar valor. O meu valor vem de Deus. O que faço no secreto, Deus vê. O que ninguém reconhece, Deus honra. Eu descanso no cuidado do Senhor. Eu confio no tempo de Deus. O amanhã não me controla. A ansiedade não governa minha mente. Minha motivação é pura. Minha fé está sendo restaurada. Meu coração está alinhado com o céu. Pai, leva este filho, esta filha, para viver o dia de hoje com leveza no coração, com clareza na mente, com paz na alma. Que cada passo seja guiado. Que cada decisão seja protegida, que cada encontro seja guardado. Nós declaramos que portas certas se abrirão e portas erradas se fecharão, mesmo que não entendamos agora. Porque confiamos no Deus que vê o que nós não vemos. Pai, se houver alguém ouvindo esta oração que esteja profundamente cansado, abraça agora. Se houver alguém desmotivado, renova agora. Se houver alguém ferido pela espera, cura agora. Que a Tua paz, aquela que excede todo entendimento, repouse sobre este coração. Que esta pessoa termine este vídeo mais leve do que começou, mais confiante, mais segura, mais firme na fé. Pai, nós entregamos o dia em Tuas mãos. Entregamos nossos planos, entregamos nossos medos, entregamos nossas expectativas. E escolhemos confiar. Escolhemos descansar. Escolhemos caminhar pela fé. Nós Te agradecemos porque o Senhor vê o escondido e porque o Senhor cuida dos Seus filhos com amor perfeito. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração falou com você, escreva agora nos comentários: o Pai me vê em secreto. Isso não é para o algoritmo, é um ato de fé. E se você precisar de oração específica, deixe seu pedido, será uma honra orar por você. Que a graça, a paz e a presença do Senhor acompanhem você hoje. Você não está sozinho. Deus vê, Deus cuida, Deus recompensa.